Oi de novo, gente. Agora é o último vídeo, eu tava só retomando ali para ver o conteúdo e eu espero realmente que vocês gostem e que ajude, né? Que esses vídeos ajudem vocês aí no ao longo da construção do trabalho, enfim, né, de vocês, das entregas que vocês têm que fazer ao final da disciplina, módulo, certo? Então vamos lá. O que eu quero compartilhar agora com vocês é o resultado final desse projeto estratégico que eu fui coordenadora, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Eu vou mostrar a metodologia que a gente utiliza em todos os projetos estratégicos ali da rede e depois eu mostro o produto final, tá bom? E conto mais um detalhe da minha vida para vocês. Bom, isso, deixa eu só fazer assim, que daí eu não esqueço que eu estou sendo gravada, né? Que é bem importante. Aqui. Assim. Buenas. Vocês estão vendo tudo, eu acho. Isso aqui sim é uma planilha de Excel mesmo, e é assim que a gente faz o gerenciamento dos nossos projetos estratégicos. Nós temos também uma ferramenta, um site, não sei se é um software, talvez seja melhor a palavra, que a gente coloca isso aqui, essa planilha e as outras coisas que a gente vai produzindo lá. Então tem também esse outro software, mas aqui está o passo a passo, o beabá do que a gente tem que fazer e do como a gente faz, né? Então isso aqui é realmente o nosso plano de ação, que a gente chama de plano de ação. Então assim, a gente coloca o passo a passo, por exemplo, aqui, mapeamento dos públicos prioritários. E aí, tudo que a gente vai fazer para ter essa ação do mapeamento dos públicos prioritários concluída. Então, por exemplo, reunião de equipe de projeto, mapeamento dos públicos com os quais nos relacionamos, agrupamento e priorização dos públicos e apresentação desses públicos para o grupo estratégico. Que daí o grupo estratégico aprova, leva para quem tem que levar, para aprovar também, é toda aquela escadinha, né? De aprovação. E, por exemplo, o outro guarda-chuva de ação são os mapeamentos de ações e iniciativas já realizadas para cada um dos públicos que a gente priorizou. Porque muita coisa já acontece nos nossos espaços, né? Por mais que não tenha um projeto estratégico por trás, as coisas vão acontecendo. Então, depois vocês vão ver alguns exemplos, assim. Mas a gente queria mapear já para ver como é que isso, né? Como é que a gente poderia organizar tudo isso. Então, de novo, aqui a grande ação e aqui todo o passo a passo para chegar nessa ação. Depois, o mapeamento de ações e iniciativas realizadas por outras instituições com foco na área social. Aqui a gente fez benchmarking também, que foi bem importante. Fomos no Pão dos Pobres conhecer e ver como é que eles trabalham, enfim. Aqui, construção do documento final, que era uma outra grande entrega, né? Um guarda-chuva, né? E aqui vocês podem ver que aqui do lado a gente tinha, por exemplo, assim, a data de início, né? A pessoa que ficaria responsável, a data final, original e revisada, porque a gente sempre mudava, né? Tipo, estipulava um prazo, daí não cumpria, botava mais um pouquinho e assim a gente ia. Aqui, do ladinho, a situação, realizações recentes e próximos passos. Então, tudo isso a gente ia preenchendo a cada reunião que a gente fazia. Isso aqui era o nosso plano de ação, é o nosso, digamos assim, é a nossa Bíblia, né? A gente andava com isso debaixo do braço para fazer o projeto estratégico acontecer de fato, né? Para fazer ele entrar na rotina logo, né? Ser lançado, finalizar, fechar e entrar na rotina. Então tá bom. Isso aqui eu tô mostrando mais é uma forma de controle, né, para vocês conhecerem também como que a gente se organizou. Certo? Então aqui o plano de ação. Agora, gente, nós vamos para a menina dos olhos, digamos assim, que é o. Deixa eu fechar isso aqui. Que é o documento. Era a grande entrega que a gente tinha desse projeto estratégico, né? Eu não sei se vocês vão lembrar lá que estava escrito, que era a entrega de um documento, quando a gente começou a estruturar o projeto. E aqui está o documento. Esse documento ele foi impresso, a gente imprimiu poucos exemplares, porque, enfim, né, mais interno mesmo, a gente distribuiu um em cada unidade, eu acho que dois por unidade, e pronto, né, mas esse aqui, então, é a menina dos olhos.
E a curiosidade que eu ia falar da minha vida também é que, desde que eu vim aqui para Porto Alegre, eu fiz 2 pós. Uma em Cultura Digital e Redes Sociais pela Unicinos, foi a primeira que eu fiz, 2014 e 15, e a outra que eu fiz foi 2016, 17, 18, me perdi agora. Mas era na ESPM eu fiz Comunicação Corporativa. E aí, dessa pós, eu consegui juntar, assim, com o meu trabalho, a entrega final, que era um projeto que a gente tinha que fazer. E aí eu aproveitei que eu estava finalizando esse projeto no trabalho, aproveitei para usá-lo, né, também no pós, e daí eu foquei bem em relacionamento mesmo, a entrega da minha pós. Muito bem, vamos adiante então. Aqui está a materialização do projeto estratégico, para vocês verem como é que a gente terminou com ele, assim, né? Terminou no bom sentido porque virou rotina, né? E aqui também eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento, que eu amo falar sobre isso também, mas bem rapidão, assim, para não encher muito vocês. E sobre a metodologia que eu utilizei de mapeamento de público, né, que é bem importante a gente trocar. E também eu sei que é uma turma de relações públicas, né, relações públicas, então acho que vocês vão gostar e a gente vai, né, vai poder trocar informação. Então tá, nosso jeito de se relacionar com os públicos, então esse foi o documento que a gente fez, né, lembrando que a gente estava falando de relacionamento com os públicos do social marista, né? E aqui, enfim, tem toda a história que eu contei para vocês está aqui, de um outro jeito, mas tá, né? Como começou o planejamento estratégico da área social, como que a gente fez, quando que a gente, né, começou, enfim, toda a história está aqui. Aqui também tem questão de valores, missão e visão, porque isso tudo, numa entrega de projeto estratégico, a gente tem que relembrar e reforçar, ainda mais sendo de comunicação, né? Aqui a gente fala um pouco dos nossos 2 contextos nos quais nós estamos inseridos, que é a política de assistência social e a política de educação. E aqui, gente, tá, então, a parte do mapeamento dos públicos. Eu vou falar de que fonte que a gente bebeu, né, nesse momento aqui. Pois vocês considerem as coisas que vocês acharem interessante também, e o que não precisar, não quiserem considerar também, não tem problema, porque é mais pra gente trocar mesmo, né? Infelizmente não tem essa interação, mas eu vou contar igual. Aí eu tive uma aula na comunicação corporativa, na SPM, nessa pós que eu fiz, de relacionamentos institucionais, relações institucionais, com a Niki Suzuki. Hoje ela tem uma consultoria, a NK Consultoria, e ela fez eu me reapaixonar por relacionamento, assim, então eu mergulhei fundo nessa área e ela apresentou algumas metodologias pra gente conseguir fazer mapeamento de público bem interessantes, e uma delas eu acabei utilizando para fazer esse nosso projeto estratégico aqui. Então, assim, a nossa base teórica é a gestão dos stakeholders, não sei se vocês já tiveram contato, de 2011, né? Esse livro, essa bibliografia, e a gente divide os públicos em 4 grandes guarda-chuvas, que é os avalizadores, que são os avalizadores, os construtores, os influenciadores e os reguladores. Então a gente usou essa metodologia. E aqui estão todos os públicos com os quais as unidades sociais da rede marista se relacionam. Vocês vão ver que tem um pouco de tudo aqui, né? Daí tá dividido pelas cores, assim. Os azul marinho são os construtores, os que constroem a marca conosco. Os verdes são os influenciadores dessa marca. Os que estão em vermelho são os avalizadores, os que de certa forma a gente tem que ver se está tudo certo, eles têm que nos dizer se está tudo certo, né? Assim, grosso modo. E os azul claro, que estão em azul claro, são os reguladores. Vou explicar um pouquinho aqui. Opa! Ai, meu Deus. Aqui. O que a gente fez, né? Então tá, eu disse como que a gente dividiu. E aqui
Eu vou recapitular, porque eu falei muito de forma muito bruta e rápida. Então, os que avalizam são os que aprovam, os avalizadores são os que aprovam e definem caminhos. Então, por isso que, por exemplo, aqui um desses avalizadores é o conselho de administração, que são os caras que mandam assim na rede marista. A gente tem que seguidamente apresentar as coisas. Quando a gente vai fazer uma campanha de comunicação, uma campanha de para captar e fidelizar alunos dos colégios pagos, por exemplo, eles têm que aprovar. Então, eles avalizam, né? Eles são os nossos avalizadores. Os construtores são os que vivenciam diariamente os projetos e serviços ofertados nas unidades sociais. Então, por isso que a gente coloca como construtores os educandos das unidades sociais, os estudantes dos nossos colégios sociais, né? Os influenciadores são os que impactam de alguma maneira no fazer diário das unidades sociais. Então, por isso que a gente colocou aqui, por exemplo, os parceiros institucionais, ou os fornecedores, ou a imprensa, né? Entrou como influenciadores. E os reguladores, o último aqui que a gente dividiu, são os que orientam iniciativas administrativas, pedagógicas e posicionamentos. Então, por exemplo, assim, a organização da Igreja Católica, as prefeituras, as secretarias municipais, eles nos dão orientações de como proceder em algum determinado aspecto. Como a gente tem convênios com eles, com a SMED, por exemplo, que é a Secretaria de Educação, ou com a FASC, que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania, tem muitas regras que a gente tem que seguir. Então, por isso que a gente colocou aqui nos reguladores. Então, essa foi a metodologia. Achei legal de dividir isso com vocês, de compartilhar. Buenas e me espalho. Outra coisa importante do nosso projeto que a gente fez, que é bem legal de dividir, é essa tabela aqui. Tá? Então, para cada um dos públicos que a gente mapeou naquela metodologia, a gente pegou o público, a gente fez uma descrição desse público, a gente escreveu o objetivo da organização do social marista com esse público e o contrário, a expectativa desse público com a organização, né? Então são duas coisas diferentes. A gente colocou qual interface que já existe, né, do público com a organização e qual o alinhamento comunicacional que a gente vai querer por meio desse projeto, tá? Então, isso foi o que a gente fez para todos os públicos. Se eu não me engano, são 28. Tá? Então, tá bom. Aqui, essa parte, depois, também, se vocês quiserem, eu posso deixar esse documento para vocês lerem, né? Parte que a gente explica que relacionamento que a gente está propondo com esses públicos. E aqui, a gente entra na parte das ações que a gente está prevendo realizar com cada um desses públicos. Então, por exemplo, assim, colaboradores do empreendimento, né? Ações que a gente está prevendo para os colaboradores. E aqui, colaborador entra professor dos colégios pagos, entra educador social das próprias unidades sociais, entra eu mesma e os meus colegas de sede, de estrutura executiva, né? Todo mundo que trabalha. Aí a gente tem ações previstas. Envio de pautas constantes nos meios de comunicação, convite para eventos das unidades, né? Os mais importantes, os eventos mais importantes. E por aí vai. Deixa eu pegar outro para vocês verem. Por exemplo, com a imprensa, né? Ações previstas. Envio de releases periódicos, que é o que está acontecendo, né? Graças à contratação de uma assessoria de imprensa. Então, esse ano todo a gente tem uma assessoria trabalhando com a gente forte, né? Em pautas positivas. E outras coisas. Envio de press kit, enfim. Deixa eu pegar de outro segmento aqui. Reguladores, por exemplo, né? O que a gente estava prevendo fazer com prefeituras? Bom, a gente quer enviar um balanço do social marista, balanço social das unidades sociais da rede marista, né? Todo fim de ano a gente quer fazer isso. Então, provavelmente no final desse ano a gente vai fazer. Também já não sei, porque, enfim, né, tudo isso, né? Agora com a função da pandemia a gente tá readaptando, readequando. Readaptando tá certo, né? Tá. E por aí a gente vai. Então, tem várias ações que a gente foi prevendo para cada um dos públicos. E é isso. Eu acho que de mais importante aqui que eu tinha para passar para vocês é isso. Aqui também tem uma parte de como nós iríamos implementar, né? Então também é mais interno, assim, mais chatinho para eu falar para vocês agora.
Aqui alguns canais oficiais que a gente já tem, enfim, resultados esperados, que também é bem importante deixar mapeado, deixar registrado, né, o que a gente quer com tudo isso, né. Então tá, esse aqui é a menina dos olhos, o resultado do projeto estratégico, né, que agora virou rotina. Então agora o projeto estratégico foi encerrado e ele entra na nossa rotina, principalmente na minha, né? Então a nossa rotina que já era maluca, né, entra mais isso, mas pelo menos o projeto estratégico deu conta de organizar um pouco das nossas ações, aquilo que a gente já fazia, aquilo que a gente quer fazer, né, colocar tudo dentro de um único mapa para a gente conseguir acompanhar. Mas eu acho que era isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Eu sei que, né, falta esse calor, né, humano, assim. Mas eu tô aqui, eu tô à disposição se vocês quiserem conversar mais. Enfim, a gente pode se adicionar, vocês têm meu nomezinho ali. Deixo meu e-mail também com os profs, né? E aí a gente pode ficar em contato. Eu sou bem apaixonada pelo meu trabalho, então às vezes eu me empolgo. Se eu tivesse pessoalmente, vocês iam ver, eu acho que um pouquinho mais, assim, do quanto eu gosto de falar. E eu tô aqui para o que precisar, para o que vocês precisarem, tá? De mais informação sobre o Social Marista. Um beijo, um bom semestre, fim de semestre para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.